Olá pessoal, vamos dar início a mais uma videoaula do curso de Transformadores Elétricos da graduação em Engenharia Elétrica da UFSJ. Nesse caso, essa videoaula, ela é o número 7, ela pertence ao capítulo 5, que está associado à análise de circuitos trifásicos na presença de transformadores elétricos trifásicos. Nas últimas videoaulas a gente estudou aí o princípio de funcionamento desses transformadores, a especificação de bancos, estudamos também as defasagens angulares devido aos diferentes tipos de conexão, Y delta, delta Y, da primário e secundário. E nessa videoaula a gente vai tratar rapidamente sobre a solução em si de um circuito trifásico com transformadores trifásicos. É importante ressaltar que um conjunto de exemplos foi disponibilizado na plataforma de estudos, e o aluno ele deve sempre assistir essa videoaula, que é uma videoaula muito curta, não trata de muitos exemplos, ela trata mais conceitualmente do problema, e deve reforçar os conceitos com os exemplos disponibilizados, ok? Tem um conjunto de 6 ou 7 exemplos. Bom, sobre a reflexão de impedâncias. A respeito das impedâncias, das linhas de transmissão, a gente vê aqui que ela está em série com o transformador, a gente pode refletir essa impedância para o secundário através da relação de espiras ou a relação de transformação. Faz muita diferença, haja vista que essa conexão aqui é delta, e sendo uma conexão em delta no secundário, dependendo do tipo de relação que eu utilizar, eu vou ter uma configuração diferente para essa impedância. Então tem aqui a representação, primeiro aí do transformador, aqui unifilar, e aqui a representação trifilar, onde a gente observa aí as 3 fases do transformador com a marcação de pontos devidamente adequada, realizada. Bem, é um transformador que tem relação A para 1 e R para 1, onde a gente tem que lembrar que a relação de espiras é uma relação entre grandezas de fase, isto é, VF1 e aqui sobre VF2. Além do mais, a gente tem a relação de transformação, que são grandezas entre variáveis de linha, VL1 sobre VL2. Aqui em delta são iguais, aqui em Y são diferentes. O VL é raiz de 3V de fase, então a relação de espiras é uma relação entre grandezas de fase, a relação de transformação uma relação entre grandezas de linha. E o desejo, então, é passar esse conjunto de impedâncias lá para o secundário, tá certo? Quando a gente utiliza a relação de espiras, que corresponde à relação entre grandezas de fase, o que a gente tem é que, já que o transformador, as fases estão conectadas em delta, a espira ela vai cair lá no secundário em delta. É isso daqui que eu estou mais ou menos querendo retratar. Eu tenho aqui um transformador Y para delta. Aqui, a gente pode ver aqui que eu posso colocar um série aqui, mas na verdade eu posso até mesmo representar essas impedâncias lá que estão na linha, nas fases do próprio delta. Bom, ao utilizar a relação de espiras, o que a gente tem é que, naturalmente, ele vai, como relação de grandezas de fase, a gente vai obter essas conexões aqui, ele lá em delta. Ou a gente fazer aí um desenho mais arrumadinho, a gente observa aqui, ela está na linha do transformador, e ao fazer a transformação com a relação de espiras,
a gente está caindo aqui, ó, internamente ao delta. E isso é muito importante a gente saber por causa dos cálculos que a gente faz. Então, eu posso refletir utilizando a relação de espiras? Posso, desde que eu saiba que para circuitos em delta, ele vai cair dentro do delta na configuração. Quando é y, não tem problema, né? Não tem problema algum que ele vai estar sempre em série ali com o transformador. Em relação à relação de transformação, que corresponde à relação entre grandezas de linha, a gente vai cair na linha do transformador mesmo estando em delta, né? O transformador está aqui, né? Ele é um y delta, então a gente tem isso aqui, ó. Quando eu faço a minha reflexão, né, e as impedâncias estão aqui, ao utilizar uma reflexão utilizando R, ao fazer a reflexão utilizando a relação de espiras, o que eu tenho é que, como é relação entre grandezas de linha, automaticamente ele vai ser refletido em série com o transformador. O secundário vai cair nas grandezas de linha. Então aqui a gente tem uma representação melhor, né, onde a gente tem a configuração original e refletindo utilizando a relação de transformação R, ele vai para o secundário do o secundário em série com o secundário, né, do transformador. Isso foi em relação às impedâncias de linha. Em relação às impedâncias de transformadores, o conceito é o mesmo, né? Se a gente deseja refletir uma impedância para o lado delta, é sugerido que a gente utilize sempre relação de espiras, né? Independente da configuração que a gente esteja, delta, delta, y, y, né? Por exemplo, aqui um delta, delta, né? E a gente está lá com a impedância, né, dada lá, por exemplo, aqui na alta tensão de um transformador, no primário, que está conectado em delta, e a gente quer fazer a reflexão, né, para o lado de lá, para o lado do secundário. É importante, talvez, que a gente utilize relação de espiras, porque a relação de espiras ela sempre vai olhar para a fase, para aquilo que está acontecendo na fase, e ele vai cair automaticamente na configuração certa, né? Então, uma coisa é a impedância de linha, que é sugerida a gente utilizar a relação de transformação. Outra coisa é a impedância de transformador, que a gente sugere utilizar a relação de espiras. E aqui a gente tem mais um exemplo, né? Um transformador Y-delta, onde eu tenho aqui o primário, a impedância refletida ao primário, né, da configuração Y-delta, e ao fazer a reflexão utilizando a relação de espiras, eu caio, né, eu gosto de falar essa expressão, você cai lá na configuração em delta, tá certo? É isso. Então, para casa tem um conjunto de dois exemplos dentro do, né, que pertence ao material de complementar que está na plataforma, que são os exemplos 5.71 e 5.72 disponibilizados para você entender melhor essa questão de transformação, de reflexão de impedâncias. É muito importante e sem isso você não consegue resolver o circuito. A respeito da solução do circuito em si, uma vez que você já entendeu como a importância de se utilizar a relação certa, né, para impedâncias de linha, utilizar a relação de transformação, e para impedância de transformador, utilizar a relação de espiras, é importante que nesse momento eu fale para você um pouquinho sobre a solução dos circuitos trifásicos. É sabido por vocês, né, é sempre importante recordar, caso você ainda não tenha tanta familiaridade ainda, é que sistemas de distribuição de energia elétrica, de transmissão, na verdade, ou seja, os sistemas de geração em alta tensão, né, que faz aí a conexão entre geração, carga, subestações, né, em alta tensão, esses sistemas são equilibrados, então a gente pode aproximar a solução por um sistema equilibrado, tá? Entretanto, os sistemas de distribuição de energia, que tem aí a baixa tensão, né, média tensão, tá? Eles são desequilibrados por natureza. Primeiro, que as linhas de transmissão, as linhas de distribuição podem ser monofásicas, bifásicas, trifásicas, isso tudo dentro do mesmo sistema. E as cargas dos consumidores também são conectadas de forma desequilibrada. Tem consumidor trifásico, bifásico, monofásico. E isso faz que o sistema, por natureza, seja desequilibrado, tá?
Então, é importante que a gente, né, solucione circuitos trifásicos, circuitos trifásicos com transformadores, né? Principalmente aí sistemas de distribuição que a gente está falando, né? Torna-se importante a solução desequilibrada. E é por isso que a gente estuda esses transformadores, esses modelos. Para sistema equilibrado, a gente, né, tais como sistema de transmissão, é suficiente a gente analisar uma fase e defasar mais ou menos 120. Mas isso é uma hipótese que a gente faz para quando o sistema é equilibrado. Isso não serve para distribuição. É claro que a gente sempre fala que hoje existem softwares muito poderosos, muito eficientes para resolver sistemas de distribuição desequilibrado. Mas é muito importante que você saiba o que você esteja fazendo, né? Que você saiba que há uma conexão delta-y, y-delta. Isso tudo é importante, né? Então é para isso que a gente fala nesse capítulo 5 dessas questões. Em geral, os cálculos eles, em sistemas de distribuição eles são trabalhosos, né? Para sistemas desequilibrados, ou até mesmo para quando a gente quer resolver o modelo monofásico aí com transformadores trifásicos, né? A gente vai tentar encontrar aí um monofásico equivalente, tá? Em geral, esses cálculos são trabalhosos, exigem uma maior atenção por parte do aluno quando for resolver os exercícios, tá? A gente não vai aqui apresentar uma técnica geral, uma regra geral para solucionar circuito trifásico com transformadores, né? O que a gente vai fazer é dar umas indicações para que, a partir dos seus conhecimentos adquiridos na disciplina de circuitos elétricos trifásicos, você consiga resolver esses circuitos, né? Aqui, a gente vai considerar circuitos monofásicos para resolver na presença de transformadores trifásicos, então a gente vai ter um sistema de 3 fases, trifásicos equilibrado, isso para facilitar, mas isso aí não reflete a realidade dos sistemas atuais de distribuição, tá? Isso é muito importante que você saiba essas questões. Algumas orientações, então, são fornecidas. As impedâncias dos transformadores devem ser referidas utilizando a relação de espiras e as impedâncias de linhas de transmissão devem ser referidas considerando a relação de transformação. Isso aí eu falei anteriormente e agora estou colocando isso como regra para você seguir, como dica para você sempre seguir. Impedância de linha em série com transformador, relação de transformação, impedância de transformadores, né? Seja y-delta, delta-y, delta-delta, y-y, utilizar a relação de espiras. Como a gente vai considerar circuitos trifásicos equilibrados na presença de transformadores trifásicos, eu vou sugerir que a gente utilize um monofásico equivalente, focando aí, né, em tensões de fase e correntes de linha, né? Bom, por exemplo, se eu tenho aqui um gerador, vamos representar aqui, né? Tá aqui o gerador, tá aqui a linha, nossos Z de linha, né? Tá aqui o meu transformador em Y, primário, secundário, e aqui a minha carga, né? Bom, e se essa impedância ela estiver do lado de cá do transformador, né? Vou chamar ela aqui de Z1, né? E aqui eu posso chamar a tensão de linha da carga, né? O VLC. Como que ficaria essa relação? Primeiro, você faria uma reflexão de impedâncias, isso daqui tem outras formas de fazer, mas eu vou fazer assim. Faz a reflexão de impedâncias do transformador para o primário, e aí a gente teria algo assim, ó. Aqui no caso a gente pode utilizar a relação de espiras, mas tomando cuidado aí que y relação de espiras é igual a relação de transformação, né?
E aí, então, a gente pode simplesmente também, se aqui é uma tensão de linha, a gente pode julgar, né? Deixa eu fazer fazer o desenho certo, né? Né? Aqui você tem a tensão de linha da carga e aqui também você teria uma tensão de linha da carga refletida para o lado de lá, utilizando a relação de transformação, né? Lembrando que grandeza de linha em relação de transformação. E aí você pode aqui obter um monofásico equivalente, né? Que mais ou menos assim, ó. Você tem aqui o gerador, que representa essa parte, a impedância de linha, a impedância do transformador, né? E aqui você teria a carga em si, né? Você teria lá o VLC linha, aí você teria que dividir... Nossa senhora, desculpa, pessoal. Aqui, né? Dividir por raiz de 3, né? E aí você teria lá a carga, né? A gente depois vai aprender a recordar como que a gente pode colocar essa carga, lembrando aqui que esse LC', né, que percorre aqui, né, é justamente aí nesse caso é o S trifásico, né, da carga sobre raiz de 3, o VLC'. Tá? Bom, é isso, né? É um modelo aí que a gente trata, um monofásico equivalente, tá? Quando a conexão Y. Muita atenção deve ser prestada quando a gente tem uma ligação em triângulo, né? Isso aí é muito importante, né? Haja vista porque aí a gente tem que utilizar o seguinte, né? Ainda naquele exemplo, né? Se a gente coloca aqui um transformador, né? Da seguinte forma, né? Já facilitando, na hora da gente resolver o monofásico equivalente, né? A gente teria aqui que considerar, né, a fase do delta, por exemplo, e essas coisas fazem muita diferença. Por exemplo, se eu tenho aqui a tensão de linha é igual, né, a tensão de fase do delta, né? A gente poderia representar algo mais ou menos assim. Aqui estaria, né, se a gente chama aqui de VG linha, VG, a entrada lá do refletida ela vai ser de fase VG', né? Bom, e aqui a gente tem lá, né, a impedância do delta, né? E aqui a gente tem lá, né, o VLC', né? E a gente tem aqui é claro que quando a gente trabalha com monofásico equivalente, né? A gente tem um ILC' aqui também, né? O ELC, né? Aqui sem ser linha, né? V' de carga. Bom, a gente meio que também que tem que achar o monofásico equivalente aqui, porque o monofásico é corrente de linha, tensões de fase, né? E a gente tem que, né, achar qual é o delta, né? Achar um delta equivalente para a gente poder resolver e depois dar as respostas em delta. Eu vou, né, disponibilizar isso em alguns exemplos, tem tudo lá direitinho, né, mas eu estou mostrando aí a complexidade de quando você tem uma ligação triângulo, tá? Isso é muito importante você ter isso em mente.
É importante que você tenha, né, isso em mente. Inicialmente, a gente despreza as defasagens entre grandezas de fase e linha. Então, aquele raiz de 3 fase 30 ou 30 graus não existe, estou falando do 30 graus das sequências positivas e negativas, e também aqueles 30 graus ali de defasagem entre primário e secundário nas diferentes tipos de conexão, tá certo? Bem, a respeito do cálculo das correntes de linha, né, eu já tinha falado previamente, é o S trifásico raiz de 3V de linha, mas ele também pode ser o S monofásico sobre o S sobre o V de fase, tá certo? Para casa, então, eu deixo um conjunto de exemplos, né, que são os 5.8 a 5.4, são 4 exemplos, para que você estude, para que você se aperfeiçoe nessa parte, né, e qualquer dúvida pode me procurar. Os próximos passos, então, trata das harmônicas em circuitos trifásicos e ficam registrados direitos de voz e imagem com base na resolução da UFSJ para ensino remoto. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.